Nesta série de vídeos vou mostrar como é que eu e o Francisco Teixeira gravamos os episódios do podcast Conversas Despreocupadas. E vou mostrar as coisas desde o início. Por exemplo, vou gravar agora um episódio com o Francisco e vou mostrar como é que nós ligamos a uma plataforma chamada Zencastr, porque eu estou em Portugal, o Francisco está em França, em Paris. E como é que nós conseguimos gravar o áudio separadamente? Porquê é que é importante ter o áudio separado quando estamos a tratar de 2 pessoas ou 3 pessoas, por exemplo, quando temos convidados? Porque às vezes interrompemos-nos e não se percebe bem o que uma pessoa disse, porque às vezes o sinal da internet atrasa um bocado a reação da pessoa do outro lado e, portanto, na edição, quando dizemos, por exemplo, uma parvoíce, fica mal a pessoa demorar 2 segundos a rir-se. Efetivamente ela não demorou 2 segundos a rir-se, demorou 2 segundos a receber a nossa piada do outro lado. Acontece, mesmo às vezes com a internet rápida, acontece estarmos em determinados períodos do dia em que há uma sobrecarga grande da banda larga de internet. Portanto, sem mais demoras, eu vou começar a gravar todos os passos deste episódio do podcast em que eu e o Francisco Teixeira falamos da nossa infância e da nossa adolescência. Ora, o Francisco já me mandou aqui o link do Zencastr, está aqui, para podermos começar a nossa conversa. Eu vou ligar o Skype porque inicialmente os primeiros episódios nós gravávamos sem o Skype ligado. Mas efetivamente, tendo o Skype e vendo a reação das pessoas do outro lado, é muito mais fácil e em termos de orgânica do episódio ganha-se muito em estarmos a ver a pessoa do outro lado. Vou-me ligar primeiro ao Zencastr, aqui. Cada episódio que nós gravamos, o Francisco cria um link aqui no Zencastr. Isto é uma plataforma que tem a versão gratuita e a versão paga. Se quisermos fazer determinadas coisas que nós fazemos, temos que ter a versão paga. Mas o Francisco é um artista e então ele costuma criar uma conta diferente cada vez que gravamos um episódio. É um truque, eu não disse nada. Agora ponho aqui Pedro Silva, ele não me deixa colocar o hífen, senão vai dar erro, e vou entrar. E descobri que o Francisco ainda não está por aqui. Vou dizer-lhe aqui no Asana, que é onde eu costumo gerir todas as minhas tarefas e projetos, já estou disponível. Ligamos também o Skype, certo? Ok. Pronto, nós tínhamos marcado isto para as 14h30, eu estou disponível 14 minutos mais cedo. Normalmente o Francisco também está. Já se vê aqui no Zencastr a reação, cada vez que eu falo, a onda. Quando o Francisco entrar vai aparecer aqui uma faixa separada com a voz dele. E o Francisco, como foi ele que me convidou para entrar no Zencastr, foi ele que me mandou o link, porque foi ele que criou a conta, vai ter do lado dele a possibilidade de gravar. No final do episódio, depois de tudo gravado, o Francisco tem a oportunidade de descarregar a minha faixa, a faixa dele, a faixa dos convidados que nós tivermos. E depois vou mostrar-vos como é que fazemos isso, porque depois são essas faixas separadas que nós vamos utilizar na edição do podcast. Nós dividimos as tarefas. O Francisco faz algumas coisas, como por exemplo isto, o Zencastr. Eu faço a edição do podcast, mando ao Francisco, ele grava a parte inicial com os vários tópicos discutidos no episódio do podcast. Porquê que só gravamos no fim? Porque nós temos uma ideia do tema que vamos discutir, mas não sabemos exatamente tudo o que vai acontecer. E por isso é mais fácil gravar no final vários tópicos e dizer, neste episódio falamos de tac, 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 tac. E depois eu insiro isso, envio ao Francisco e o Francisco coloca na plataforma que vamos falar num episódio seguinte. E é essa plataforma que se chama Anchor, anchor.fm, que distribui para todas as plataformas, automaticamente para todas as plataformas de podcasts. Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Radio Public. Adicionalmente, nos primeiros episódios eu deixava o som da voz do Francisco
e dos convidados que nós tivéssemos sair nas colunas do computador, só que tinha um problema, é que nas colunas do computador o som saía, entrava neste microfone com um ligeiro atraso e umas vezes fazia feedback, outras vezes estragava completamente o som que tínhamos no final para a edição. E portanto, eu em todos os episódios passei a usar auscultadores. E assim eu ouço a voz do Francisco aqui, a voz do Francisco nunca sai nas colunas do meu computador e portanto nunca entra no microfone. Eu não preciso ter a voz do Francisco aqui com atraso, porque eu vou ter a faixa da voz do Francisco separada. Depois eu tenho sempre uma câmara a gravar aquilo que eu estou a dizer, porque eu depois uso tudo o que eu disse nos episódios do podcast como conteúdo em vídeo para o meu site silva-santos.com. E assim faço 2 em 1. Faço uma conversa despreocupada que serve para o podcast Conversas Despreocupadas e faço vídeos que depois o meu colaborador, o Alexandre, edita, corta em pequenos pedaços e é conteúdo para o meu site. Já há muito tempo que eu não fico parado em frente a uma câmara a gravar especificamente um episódio, outro episódio, outro episódio. Eu falo, gravo essas conversas e depois dessas conversas gravadas, elas são cortadas e dão pequenos episódios. Mas aproveito para mostrar que este episódio sobre a nossa infância e a nossa adolescência, quando estava no ginásio e às vezes em casa ia-me lembrando pequenas coisas, apontava nas notas do telemóvel e depois enviei essas notas todas para o meu e-mail e fiz um pequeno documento com alguns tópicos que eu quero abordar. Inicialmente apontei tudo sem grande preocupação de ordem cronológica, mas é importante termos alguns tópicos para discutir no podcast, ainda que depois, à medida que a conversa vai aparecendo, ou à medida, se estivermos a gravar o episódio sozinho, à medida que vamos falando, vamos nos lembrando de outras coisas, mas se tivermos alguns tópicos, garantimos que pelo menos estas questões são discutidas. E eu falo por mim, porque se eu não tiver estes tópicos, eu vou-me lembrando de parte do que está aqui. Só que eu falo, disperso, começo a falar de outras coisas e é possível que vá discutir uma série de questões que se calhar não têm muito interesse e me vá esquecer de discutir determinadas coisas que teria muita piada que tivessem aparecido no episódio. Portanto, não é problema nenhum, nem perdemos a naturalidade por estar a escrever tópicos. São tópicos, uma vez mais, não são coisas que vamos estar com o papel à frente a ler para o episódio do podcast. Também podemos fazer episódios do podcast como as pessoas não nos estão a ver em vídeo. Podemos fazer episódios com coisas que escrevemos. Eu não gosto tanto de fazer isso porque eu não sou muito natural quando estou a ler. Sou muito mais natural quando estou a falar. Pronto, simplesmente a falar. Tenho o microfone Rode, que tem este microfone tem um som fenomenal. Tenho esta capinha de esponja para garantir que os P, T, tudo o que sejam P, T, B, todas as palavras que nós soltamos demasiado ar, se não tivermos uma pequena proteção, existem umas proteções redondas para colocar à frente do microfone, mas eu, como tinha estas para o outro microfone da Shure, adaptei-as para aqui. Tenho várias cores, isto compra-se facilmente na Amazon ou no eBay e é baratíssimo. E garanto que nós estamos a falar e tudo o que seja a excesso de ar não vai afetar o som da gravação. E depois tenho aqui um microfone mais pequeno, está aqui, e este microfone é o que está a captar a minha voz, quase nem se nota, está aqui disfarçadinho, não é? É o que está a captar a minha voz diretamente para esta câmara. Eu já cheguei a utilizar uma altura a voz gravada daqui, no Zencastr, e depois sincronizava com a câmara, só que tive um problema, até um bocado estranho. O que está a ser gravado aqui na câmara, quando eu sincronizo a voz do Zencastr, como o Zencastr está a ser gravado pela internet para a cloud do Zencastr, muitas vezes havia pequenos desfazamentos entre o mexer dos meus lábios e a voz que estava aqui no Zencastr. E por isso eu tinha que andar sempre a cortar e a puxar um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás. Então eu decidi fazer isto, que é... Podia usar o microfone externo da câmara, mas acaba por apanhar um bocado de eco e todo o som ambiente. Decidi sincronizar o microfone que eu uso nos eventos, este micro de lapela. Decidi sincronizá-lo, ligá-lo aqui à câmara
e assim este micro está a captar para o Zencastr, este micro pequenino, que também é um Rode, está a captar diretamente para a câmara de vídeo. Isto são pequenas coisas que nós vamos afinando. Quem está a gravar só o podcast não tem que se chatear com isto, só tem que ter um bom microfone, tipo este Rode, e é bom e relativamente barato, para ligar em USB ao computador. Mais tarde, se quiser investir em mais material para sincronizar com uma câmara de vídeo, por exemplo, ou este microfone de lapela, muitas vezes, como tem esta ligação jack áudio 3,5, 3.5mm, dá para ligar facilmente aqui no iPhone. E usando, por exemplo, a aplicação Dictaphone ou usando, por exemplo, a aplicação Ferrit, conseguimos usar este micro de lapela aqui e gravar o som com o telemóvel. E depois pegamos nesse som do telemóvel e fazemos aquilo que eu vou mostrar nos episódios mais à frente. Edição, produção. Já me perguntaram, por exemplo, se eu gravo estes episódios sozinho ou não. Sim, é um bocado complicado gravar tudo, porque eu tenho que ter esta câmara com o micro sincronizado, este micro ligado ao computador, a webcam aqui no computador para ligar o Skype. Mas se tivermos uma lista organizada de tudo o que precisamos, é só olharmos para essa lista e garantimos que não nos esquecemos de nada. É possível fazer isto tudo sozinho, sem precisarmos de uma equipa para nos filmar, e eu vou mostrar que é muito fácil editar o som. Ora, 14h30 e não há Francisco. Isto é raro, normalmente quando eu chego ele já cá está. Haha! Então, hoje foste tu que te atrasaste, foste pôr base, foi?